constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos e as nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu Olá, olá, preciosas! A paz do Senhor Jesus! Estamos aqui iniciando nosso Mesa e Presença com alguns minutinhos atrasados. Tive um problema técnico aqui, mas graças a Deus tudo resolvido. E estamos aqui para o nosso bate-papo Mesa e Presença. Vou perguntar para vocês que já estão aqui comigo se o meu som tá ok, se vocês estão me ouvindo direitinho. Por favor, me dê uma confirmação. Escreva aí nos comentários se o som tá ok, está tudo legal. Vou pedir para vocês também já deixar os seus coraçõezinhos. Clique bastante aí, amo ver esses coraçõezinhos. E é isso, também colabora para o Instagram entregar a nossa live para mais pessoas, para que esse bate-papo chegue para mais pessoas. Aproveita, aperte o botãozinho do aviãozinho, compartilha essa live com algum amigo, com alguém que você queira convidar para estar com você nesse bate-papo. E hoje a nossa live vai ser muito especial, vai ser muito gostosa, porque nós vamos ter uma convidada especial, a Gisele Buarque, minha amiga, foi minha ovelha lá no Vila Lemos. E eu tô com muita saudade, gente, de ouvir a Michelle. A Michelle é a irmã da Gisele, confundo os nomes, gente. Saudade pra você também, viu, Mi? Muita saudade de vocês, viu? Uma família preciosa do nosso coração, amigo demais da nossa família. E eu tô com muita saudade de ouvir a Gi, gente, porque a Gi amava as escolas dominicais dela, as aulas que ela dava. Além dela ter uma sabedoria para falar, um jeitinho gostoso para falar, ela tem muito conteúdo. A Gisele, ela é fisioterapeuta, especialista em saúde da família. Eu tenho certeza que ela vai ter muita coisa legal para apresentar com a gente. E ela é mestre também em gerontologia. E ela foi convidada, aceitou com muito carinho nosso convite para participar do tema de hoje da nossa série, que é a mesa da estruturação. E antes de eu convidar a Gi para entrar aqui, eu já vi que ela está aqui com a gente. Eu quero ler com vocês Salmo 103 e 14, que diz assim: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Nós estamos aqui com o intuito dessa série de aprendermos mais de Deus, de cuidarmos melhor da nossa família, cuidarmos melhor da nossa casa, de nos estruturarmos. E aqui a palavra do Senhor diz que Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece as nossas limitações, Ele conhece as nossas falhas e Ele sabe onde é que nós precisamos de ajuda. E o nosso Pai é tão maravilhoso que nós fomos criados à sua semelhança, nós fomos criados para ter domínio sobre todas as coisas, inclusive das nossas fraquezas, das nossas falhas, e o nosso Pai é o Deus que nos estrutura, porque Ele nos criou para que a gente seja eternamente dependente dEle. Ele nos criou para ser filhos
Filhos que dependem do Pai em todos os sentidos, em todas as circunstâncias e em todos os momentos. Por isso, abra o seu coração nessa tarde. Deixe que o Senhor fale, ministre ao seu coração. E se você se sente uma pessoa desestruturada, se o seu lar, você sente que o seu lar está desestruturado, falta de alguma coisa, que lhe falta sabedoria, saiba, você é dependente do Pai. E se você se prostrar ao Senhor, reconhecer que você precisa dessa dependência, Ele é o Deus que vai estender as suas mãos, é o Deus que vai cuidar de você e vai te estruturar. Eu vou pedir agora para Gi me dar um oizinho aqui para eu convidar ela para entrar na live. Nós atrasamos um pouquinho para entrar, então eu não vou demorar muito aqui. Ó, já mandei convitinho para ela, vamos ver se ela recebe. Ah, Gi entrou! Graças a Deus, Gi, já quero te pedir desculpas pelo atraso. Nós atrasamos um pouquinho. Eu tive um problema técnico aqui na configuração do nosso Instagram, que mudou algumas coisinhas, eu fiquei meio perdida, mas graças a Deus deu tudo certo. E é uma honra, é um prazer ter você aqui, matar a saudade de te ouvir. Muito gostoso. Gente, a Gi, ela é uma princesa de Jesus, é um doce de Jesus. E hoje, quando eu estava orando para nossa live, eu falei, gente, não tinha profissão melhor, não tinha especialidade melhor para Gi do que essa qual Deus deu para ela. E eu vejo Jesus na sua vida, eu vejo como que o seu jeitinho doce, eu já fico imaginando seus pacientes, as pessoas que você tem a honra de atender, que prazer que deve ser atendida por você com esse docinho de pessoa que é, Gi, e que Deus abençoe muito, muito, muito mesmo o seu ministério, porque o seu trabalho é o seu ministério, a sua formação, e que Ele te use cada vez mais, aonde colocar as suas mãos, nos seus projetos profissionais, que você seja um instrumento do Senhor. E eu vou pedir, Gi, para você se apresentar um pouquinho, se quiser falar um pouquinho do seu trabalho, que é um trabalho tão lindo, e aí nós começamos o nosso bate-papo. Olá, paz do Senhor. Vocês conseguem me ouvir bem? Ai, é uma honra tão grande estar aqui com a Vanessa. Ela foi a nossa pastora lá em Vila Lemos. Ai, que saudade. É tão gostoso fazer parte desse diálogo. E um tema tão edificante, né? Enquanto eu li, eu fui tão edificada pelo Senhor. Eu aprendi tanto, foi tão gostoso. Foi muito prazeroso. E sempre quando eu recebo a mensagem da Van, é sempre uma alegria, né? A gente sempre festeja, porque a gente tem um carinho muito grande por essa família. Então, gente, eu sou fisioterapeuta, fiz minha especialização em saúde da família, e ultimamente eu finalizei agora, em dezembro, meu mestrado em gerontologia. Né? Algumas pessoas ficam, mas o que é gerontologia? Então, gerontologia é uma área que estuda sobre a velhice, né, e o processo, né, do envelhecimento, como ela ocorre, quais são os fatores que influenciam no envelhecimento bem-sucedido. Então, foi nesses últimos 2 anos eu fui estudar sobre isso e assim eu amo muito, né, sobre falar sobre velhice, sobre idosos. É um carinho muito grande que eu tenho por essa faixa etária. E a Van, ela me passou um tema muito, muito interessante, não é? Que isso foi a mesa da estruturação. E quando a gente pensa, Van, sobre mesa, vem na nossa mente vários modelos de mesa. Afinal, né, nós temos aquelas mesas maiores, menores, nós temos aquelas mesas mais rústicas, mais modernas, nós temos aquelas mesas encontradas em escritórios, nós temos mesas encontradas em hospitais, temos as nossas mesas dos nossos lares, né? Aquelas que são um pouco mais simples, aquelas que são um pouco mais bonita, mais arrumada. E nós temos em diferentes locais o símbolo, a imagem da mesa. E o interessante de falar sobre mesa é que ela traz para nós alguns sentimentos, né? Quando a gente pensa assim, vamos pensar aqui. A última vez que eu me reuni com um número maior de familiares à volta de uma mesa, né? Se a gente for pensar quais foram os sentimentos que eu tive, né? Quais foram os membros da família que estavam presentes.
o que foi conversado, o que é que eu senti, qual é a memória que eu guardei daquele momento. Então, a mesa em si, o objeto, ela não tem um impacto direto em nós, mas a interação que ocorre em volta dela vai trazer, sim, consequências para nossas vidas. E pensando sobre isso, me veio na mente, né, que na Bíblia a gente tem várias passagens que falam sobre mesa. Nós temos lá no Salmo 23, onde o salmista diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Nós vemos também no Salmo da Família, o Salmo 128, quando diz assim, que os seus filhos serão como oliveiras à volta da mesa. A gente vai lá em Apocalipse 3:20, a gente vê também a Bíblia dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, se a Bíblia fala de mesa, a gente vê que ela tem uma importância muito grande. E a gente vai ver que ela não só é uma importância bíblica, que isso por si só, né, já seria o auge, né? Porque o que nos rege é a palavra de Deus. Mas também a gente vai ver hoje que existe uma importância científica, né? A própria ciência quis estudar a importância na mesa em uma família. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Que delícia! E hoje, Gi, a gente vê muitas pesquisas baseadas nesse processo de estruturação familiar ao redor da mesa. Isso. E como você disse, que é uma promessa do Senhor, né? Quando a gente fala de promessa, quando a gente quer colher as promessas do Senhor, a gente precisa praticar os princípios. E a mesa é um princípio. E o Senhor fala que o benefício daquele que teme ao Senhor, que segue o Senhor, é ter a sua mesa rodeada com os seus filhos, com os filhos dos seus filhos, e que tudo se vá bem. Essa é uma promessa do Senhor para nós. E como a nossa Bíblia, ela é tão maravilhosa, ela é tão perfeita, é um Deus que faz tudo perfeito, ele deixa o seu manual para que nós possamos ter uma vida perfeita também. Muitos estudos hoje tem se levantado a essa questão sobre o desenvolvimento de crianças, sobre a vida adulta com segurança. Tem várias pesquisas que comprovam o benefício de crianças e pessoas que são criadas e estruturadas ao redor da mesa. E a gente quer ouvir um pouquinho de você sobre esse outro lado também. Sim, sim. Eu andei dando uma pesquisada, né, sobre a mesa. E eu vi que a importância da mesa, ela se estende desde a criança, passando pelo adolescente, adulto e até o idoso. E são estudos recentes, né? A importância dela está aí. E a ciência, ela se propôs a pesquisar um pouco mais sobre isso. Eu li algo muito interessante, né? Se quem tem algum pai aqui, uma mãe, né? Alguma irmã até... Eu li que crianças e adolescentes que não comem na mesa, né, e ficam comendo frente a uma TV, eles tendem a ter uma dieta menos saudável. Ou seja, aquela criança e aquele adolescente vão procurar um alimento que seja mais rápido para ele comer, porque ele está distraído com o que ele está assistindo. Então, geralmente, ele vai pegar aquele salgadinho, aquele biscoito, aquela coisa que seja bem prática para ele se alimentar. Eu achei... Sim, Ivan? E tem também a questão da tela, que quando a criança, até mesmo nós, se a gente senta no sofá e come alguma coisa observando, nós não estamos prestando atenção na comida, nós estamos prestando atenção na televisão. E isso faz com que o nosso cérebro não processe o que nós estamos comendo. Então, observe que você vai estar com um pacote de pipoca na mão, você vai comer o pacote de pipoca inteirinho e você nem vai perceber que você comeu ele inteiro. E a criança é assim também. As crianças que são criadas, muitas mães usam dessa estratégia justamente para que a criança coma. E aí tem pesquisas que comprovam que a quantidade, ela não é o benefício, não importa a quantidade. É melhor a criança comer uma quantidade menor com qualidade
do que uma quantidade grande, sem qualidade, sem saber que ela está se alimentando daquilo, sem a consciência do que ela está comendo. Então, essa questão da televisão ela é muito séria até mesmo para nós. E aí, as pesquisas apontam que crianças que comem em frente da televisão, elas têm uma probabilidade bem maior de desenvolver a obesidade. Exatamente. Exatamente. Também pesquisa com adolescentes traz dados muito ricos. Adolescentes, veja que interessante, gente. Adolescentes que comem na mesa, principalmente junto aos, eles desenvolvem alguns fatores de proteção contra o álcool, o cigarro, o sexo precoce, contra também a violência e também adultos que são antissociais. Então, esses adolescentes que têm esse tipo de Gi, acho que está travando um pouquinho o seu som. Pessoal, vocês estão travando para vocês também ou é somente para mim? Gi, tá conseguindo me ouvir? Você tá sem som pra gente, sua voz sumiu, Gi. Annelise, você pode dizer para mim se travou o meu som também ou se foi só o da Gi? Só para eu saber se o problema tá comigo ou tá com a Gi, para a gente tentar resolver? Alguém consegue dar esse feedback para mim? O meu também está travando, Elcia? Ou só o da Gi? Ô, Gi, eu vou tirar você da tela e vou chamar de novo, tá bom? Vou te convidar de novo. Pessoal, só fazer um teste com vocês rapidinho. A minha voz, o meu som tá ok para vocês? Que eu preciso identificar se o problema tá comigo aqui com o dela. Só com a Gi? Ok, então vou convidar a Gi de novo para entrar. Vamos ver se ela consegue entrar melhor agora. Pronto, dá um oi pra gente, Gi. Deu certo. Agora deu certo. Agora... Graças a Deus. Então, vamos voltar lá na fase da adolescência, que você estava falando que os adolescentes ao redor da mesa. Sim, os adolescentes ao redor da mesa, principalmente na presença dos pais, eles tendem a ter fatores de proteção. Fatores de proteção contra o álcool, contra o cigarro, contra o sexo precoce, contra o comportamento antissocial. E o que mais me chamou a atenção nessa pesquisa, que ele fala até no aspecto de suicídio por depressão. Então, o fato dos filhos estar numa mesa com os pais, ele traz alguns significados, ele traz algumas conexões entre o pai e os filhos que criam esses fatores de proteção. Porque a mesa em si, ela não tem o poder de impactar nossas vidas. No entanto, o acolhimento que é feito ao sentar na mesa, quando estamos na mesa, nós ficamos no mesmo nível do que os outros membros. Então, nós conseguimos observar os olhares, nós conseguimos fazer uma boa escuta, nós conseguimos também fazer um bom diálogo. E, claro, que nessa conversa, precisamos também nos livrar de algumas distrações. Porque o que nós observamos, que em algumas mesas, né, cada um está lá com seu celular e acaba não aproveitando esse momento, que pode ser um momento tão sadio para uma família. Né? Um momento que, como o tema diz, um momento de estruturar esse lar, de edificar um lar ao Senhor.
Então, é importante que os familiares eles tenham esse entendimento, que a mesa é aquela pausa que a família dá para observar os seus membros, para acolher. E mais, na mesa tem algo que é muito lindo, que é servir aos seus membros, né? Aos seus familiares. E muitas vezes a mesa também traz outro papel importante, que é, às vezes, dividir até mesmo a escassez. Quando você não tem um alimento que você ama, né? Aquela feira tão ampla, mas está ali a família, aquela unidade familiar, juntas, vivendo momentos muito bons, momentos de abundância, mas também momentos onde temos a escassez. Então, trazer essa união, essa conexão é algo muito importante. Esse ponto que você tocou hoje é muito importante, é muito forte, porque eu tenho mais de um filho, já tenho 2 meninos, né? O Carlinhos já tá numa fase de adolescente, vai fazer 12 anos agora. Assim, claramente eu percebo as mudanças de oscilação de temperamento, de comportamento, de atitudes, e eu sinto uma carência de atenção que ele sente, aquela necessidade, porque ele tá descobrindo um mundo e ele quer saber das coisas. Ao mesmo tempo ele tem aquela timidez, será que eu pergunto, será que eu não pergunto? E nós, como os pais, nós precisamos estar atentos a isso. E a nossa vida hoje em dia é uma vida que praticamente, para a maioria das pessoas, é complicado estar todo mundo juntos em casa. Tem compromissos de trabalho, compromissos de escola, vários afazeres. Mas eu costumo dizer que procurar pelo menos um horário do dia que todo mundo consiga se conectar. Eu falo que a mesa é o ponto de encontro da família, né? Por quê? Porque é nesse momento que gera até uma integração entre os irmãos, entre os pais, entre os irmãos. É uma união do partilhar do pão, né? Esses dias, acho que o Carlinhos ganhou um docinho, acho que era uma bomba de chocolate, uma coisa assim. E só ele ganhou. E ele chegou, ele pôs na mesa, ó, eu vou dividir. E é gostoso esse negócio. Aí o irmão já ficou, que chama ele de você vai dividir comigo, você lembrou de guardar um pedaço para mim. Então, essa união, essa integração entre família é muito importante. Hoje nós vemos irmãos que não se falam, que não andam juntos, famílias divididas. E a importância da mesa, justamente, ela causa esse elo do compartilhar, do dividir. E uma coisa muito interessante, hoje mesmo eu recebi de uma amiga minha, Maria Tereza, uma reportagem, uma matéria que saiu na Veja, tá? Na Veja Saúde, onde psicólogos, uma pediatra fez algumas pesquisas com crianças e ela acompanhou acho que foram 173 crianças. Depois eu vou deixar um link da matéria para vocês lerem, nessa idade pré-escolar até a 7ª série. E assim, como que a ciência comprova, como o nosso Deus é perfeito, como que ele nos criou, a família tá no coração de Deus, ele criou a família para que a gente vivesse esse momento de comunhão. Isso é um projeto do Senhor Jesus para nós. E ela acompanhou que as crianças de 5 anos, a partir de 5 anos até a 7ª série, a parte da sua adolescência, que as crianças, todas elas que tinham vínculo familiar, que eram criados com os pais em casa, que tinham esse hábito constante de estar com os pais, eram crianças que não desenvolviam obesidade, que tinham uma alimentação saudável, comiam, alimentavam-se melhor. Eram crianças que tinham rendimento escolar melhor. E o que eu fiquei mais assim, impressionada e mais chocada, como que o nosso sentimento tem a ver com o nosso desenvolvimento. E essa pesquisa comprovou que as crianças que tinham a presença do pai em casa, que tinham essa interação, o seu desenvolvimento sexual, a sua primeira menstruação acontecia mais tarde do que as outras. Olha como que o nosso cérebro, como que o afeto transmite para o nosso corpo, a reação do nosso corpo, o desenvolvimento da menina, que meninas tendiam a menstruar mais tarde do que as meninas que eram criadas sem os pais. E aí a gente vê tantas coisas, e isso mexeu muito comigo, porque a gente fala, gente, o que está acontecendo com as meninas de hoje que estão ficando moças cada vez mais cedo? A gente vê meninas de 10 anos desenvolvidas já, tudo muito precoce.
tento acompanhar de perto o Carlinhos nessa fase de adolescência e falo, gente, ou eu sou muito imatura, crio meu filho muito imaturo, ou as pessoas aí fora são muito desenvolvidas. E aí tem pessoas que alegam que os alimentos hoje são cheios de hormônios, que eles aplicam hormônios no frango e que isso passa para pessoas e tal. Mas se a gente for olhar para a Bíblia, para aquilo que Deus nos ensinou, para os estudos que as pesquisas comprovam, e aqui tem médicos e psicólogos dedicados à área dos estudos da psicossomática, eles afirmam que isso pode acontecer no desenvolvimento da criança, acontece sim, devido à falta de atenção, falta de carinho, falta de afeto que prejudica a nossa mente, que transmite para o desenvolvimento do nosso corpo. E aí a gente se apega dizendo, jogando culpa na sociedade, na indústria alimentícia, do que está tudo cheio de hormônios e tal, e a gente não para para pensar no nosso comportamento com os nossos filhos. Por isso que eu falo aqui para os pais, para as mães, eu vejo o Carlinhos nessa fase, como que ele é carente de atenção, de necessidade de mostrar alguma coisa, da necessidade do pai chegar em casa e perguntar como é que foi o dia. E às vezes nós estamos negligenciando, nós estamos prejudicando a saúde dos nossos filhos por negligenciar o nosso papel como pais. E aí tem muitas pessoas que falam, ah, mas eu sou divorciado, isso e aquilo. E aqui um recadinho que eu falo para as mães. Deus conhece a sua estrutura, Deus conhece o que você passa e as suas dificuldades. Por isso, aos pés do Senhor Jesus, mulheres, Ele te capacitará para que você consiga criar os seus filhos com todo o afeto necessário, com todo o carinho necessário, para que nada falte em termos de atenção, desenvolvimento do teu filho. E procure sempre, com muita sabedoria, criar, desenvolver um bom relacionamento com o pai, mesmo se sejam divorciados, não, mas que se o pai não vê a criança muitas vezes, mas o tempo que vê, que seja um tempo de qualidade. E quando nós pedimos a Deus sabedoria para conseguir conciliar essa situação, o nosso Pai, como a palavra do Senhor diz, Ele entra com providência, porque nós somos totalmente dependentes dEle. Ele conhece a sua estrutura, Ele conhece as suas fraquezas, Ele sabe até onde você pode chegar. E quando a gente nos coloca na presença do Senhor, pede a tua misericórdia, a tua sabedoria, Ele capacita. Mulheres sábias, edificam seus lares, mulheres virtuosas, você vai conseguir suprir toda a atenção que o seu filho precisa, porque o Pai dos pais estará presente no seu lar, guiando em tudo, em todos os momentos e capacitando. Amém? Com você, Gigi. É verdade, Ivan. Você falando esse exemplo das mulheres solteiras, também me veio à mente as mulheres que são viúvas, né? Tantas viúvas na nossa igreja. Inclusive, a minha mãe, ela é viúva e ela ficou viúva muito cedo. Eu tinha 8 anos, minha irmã 10 e meu irmão tinha 10. Então, existem desafios bem difíceis para transpor, mas eu quero também fortalecer o que a Van disse aqui, que com o Senhor, a sua casa ela vai ser edificada na rocha. Amém. E na rocha de Deus, pode vir o vento, pode vir a chuva, ela vai estar firme no Senhor. Convide a sua família, né? A gente quer deixar aqui para você, convide a sua família para a mesa. Diga assim, vem cá, meu filho, vem cá, minha filha, traga à mesa memórias que tragam esperança para o seu lar. Na mesa é um lugar que a gente fala daquilo que Deus fez em nossas vidas. A gente fortalece a fé daqueles que estão à nossa volta. Na mesa, a gente traz memórias alegres daquilo que vivemos. Nós trazemos a comunhão, nós trazemos a presença de Deus, né? E existem algumas coisas que a gente deve evitar na mesa. Como, por exemplo, conversas que possam trazer confrontos, né? O estresse para a mesa, né? Que não vai edificar, que só vai causar ira, contenda. Também nós devemos evitar falar da vida do próximo na mesa, para aquilo não criar um hábito na nossa família, né? Porque tem famílias
que já senta à mesa e aquilo é tão espontâneo de falar mal dos outros que acaba criando um hábito. E o problema de se criar um hábito é porque um hábito pode gerar tradições. Ou seja, um hábito, aquele costume que é repetitivo, pode fazer com que, mesmo seu filho saindo da sua casa, ele vai carregar consigo aquele hábito. Então, fortaleça a sua família, estimule, jogue a semente na sua mesa, a semente da gratidão, estimule seus filhos, né, a sua família a agradecer a Deus pelo alimento. Talvez não seja aquilo que você gostaria de hoje, mas o Senhor não tem suprido a sua mesa, Ele não tem mandado o pão de cada dia, então agradeça ao Pai Celestial por tudo que Ele tem feito. Né? E a gente falou aqui, né, de alguns estudos com adolescentes, a gente falou das crianças, e também a gente vê, Van, que é tão importante o idoso estar junto à mesa, né? Pesquisas mostram que o idoso, quando ele sozinho, ele tende a ser desnutrido, né? Tende a perder peso, porque ele perde a motivação de se alimentar. Ele acaba só querendo comer devido à fome, para saciar a fome, mas sem nenhum desejo pela comida. Sem prazer então, no momento, né? Sem prazer. Então, se você tem um idoso na sua casa, ainda que com o envelhecimento a gente acaba comendo um pouco mais lento, mas convide com amor à mesa. Convide ele. Porque quando a gente está na mesa, a gente passa um tempo mais prolongado nela. A gente tem alimentos mais variados. E também a gente acaba conversando mais, dialogando. E isso faz com que o idoso ele tenha um pertencimento com aquela família. Ele se acha membro daquela família. Ele tenha prazer. E o melhor de tudo, ele vai guardar memórias positivas daquele momento. E como é importante a gente ter memórias positivas. A Bíblia diz que nós devemos pensar naquilo que nos traz esperança. Que a sua mesa possa ser um lugar que traga a esperança para o seu lar. Que ela seja aquela mesa da pausa, que a gente diz assim, ó Deus, o dia está corrido, mas eu quero ter um tempo com a minha família e de gratidão a Ti. A Avon falou algo muito interessante, né? Às vezes as pessoas têm uma dinâmica que não dá para parar muito, né? Porque às vezes trabalha, viaja e não tem como estar todos os dias reunidos à mesa com os familiares. Mas aí procure ser realista e também criativa. Use de criatividade. Se você não pode ir durante a semana, veja no final de semana, aproveite cada momento que você estiver junto à sua família. Porque ali é onde você se une, onde você cria uma unidade, onde é o seu primeiro ministério, é o seu lar. Então dê atenção a cada momento, que são muito importantes. Muito importante. Nossa família é nosso primeiro ministério, né, Gi? Isso é muito importante. Porque a mesa não é somente um lugar de alimentar o físico, o corpo, mas a gente alimenta a alma, também a gente alimenta o coração. E aquilo que você falou que é muito importante, em que tipo de mesa a gente está se assentando? Numa mesa que traz vida ou numa mesa que traz morte? Porque a palavra do Senhor diz que aquilo que sai da nossa boca tem poder de dar vida e de dar morte também. Então, que a nossa mesa, hoje eu falo muito isso com as crianças, na hora da refeição, às vezes eles querem vir com o celular para a mesa, alguma coisa, aí o Davi já olha para mim e fala, na mesa não, né, mamãe? Eu falo, não, na mesa não, na mesa não pode, é a nossa regra. E eu costumo falar para eles que na mesa é um lugar sagrado, é um lugar de comunhão, é um lugar de coisas boas, é um lugar que a gente alimenta o nosso coração, que a gente alimenta a nossa alma, que a gente alimenta a nossa mente. E isso é muito importante. O que é que você quer alimentar os seus filhos? Do que você quer alimentar o seu esposo? Do que? Muitas vezes a gente senta numa mesa para falar mal do vizinho, para falar mal do pastor, falar mal da igreja, e depois a gente não sabe por que os nossos filhos crescem e se desviam do caminho do Senhor, ou a gente não sabe por que aquela criança não tem prazer de estar à mesa, aquele adolescente não querer se sentar.
da sua companhia não ser agradável, e isso é muito sério, porque aquilo que você falou, às vezes aquilo que a gente faz constantemente vira hábito, e aquilo que é hábito a gente faz sem a gente perceber. Que a gente peça sabedoria a Deus para que cuide da nossa mente, do nosso falar, do nosso agir. E mesa é um exercício diário. Eu sempre costumo falar aqui, Gi, como a gente se prepara para sentar à mesa. A gente precisa exercitar, a gente precisa começar a olhar isso com os outros olhos. Eu preciso policiar, eu preciso me planejar, eu preciso me programar. O que é que eu vou servir, mas também o que é que eu vou compartilhar com os meus filhos naquele momento. Quando a gente é convidado para uma refeição em família, em amigos, algumas coisas desse tipo, raramente, depois de um certo tempo, a gente vai se lembrar do que foi servido, do cardápio, mas a gente vai se lembrar do momento agradável, do que foi falado, do que foi plantado naquele momento, a memória afetiva que foi naquele momento. Que a gente precisa se policiar em qual mesa a gente se assenta. Uma mesa que traz vida ou numa mesa que pode trazer morte também. Isso é muito sério. Verdade. É verdade. Isso cria uma identidade da família, né? Como é que a minha família está sendo reconhecida? Como é que a sua família está sendo reconhecida? Né? Eu já fiz visitas, assim, uma vez eu fui visitar um idoso da igreja, ele tinha feito transplante renal e a gente foi lá. E eu fiquei pensando qual palavra eu poderia dar para animá-lo. E quando eu cheguei lá, eu que fui visitada, ele deu uma palavra de ânimo, de fé, que eu queria ficar o dia todo ali. Então, eu reconheci aquele lar, daquele irmão, como um lar que edifica, como um lar que aumenta a minha fé, mas infelizmente tem lares que ele tem um reconhecimento negativo. Mas nessa mesma situação, né, se você se reconhece, né, que existe essa dificuldade no seu lar, Deus, ele tem o poder de transformar, de mexer com as estruturas nos lares e fazer dele um novo lar, um lar de paz, um lar de esperança e um lar de acolhimento. Amém, amém. Ele é Deus que muda as estruturas, né? Que fortalece as estruturas. E você falando de idosos, me veio à memória um testemunho tão lindo que eu recebi, que eu assisti, da Bela. Ela tem até uma página muito gostosa que eu gosto de seguir, chama Belo Kisses. E ela fala que ela foi criada sempre ao redor da mesa, que o pai dela sempre gostou da mesa cheia de pessoas, daquele momento agradável em família, e que aquilo era muito precioso para o lar delas. Até que ele envelheceu, adoeceu e precisou passar muito tempo no hospital. Os seus últimos tempos de vida foram morando no hospital. E ali ela sabia que ele não sairia mais do hospital, que ele ficaria ali. E ela aponta em lágrimas que quando ela percebeu isso, que ele ficaria muito tempo da sua vida lá, toda semana ela levava os utensílios de casa, toalha de mesa, ela montava uma mesa no quarto do hospital com ele, e ela se assentava com ele e fazia uma refeição com ele. E assim, eu até me emociono em falar que ela falou que ele foi um idoso, um senhor tão feliz que os seus últimos dias de vida, a qualidade que ele teve nos seus últimos dias de vida foi tão feliz que a memória que ela tem naquela mesa de hospital, e ela chora e ela agradece a Deus porque ela fala: meu pai morreu feliz. Eu pude fazer ele até os seus últimos dias de vida. Ele teve qualidade, ele faleceu com qualidade, mesmo estando numa sala de hospital. Mas quando a gente montava a mesa ali, era como se a gente trouxesse o lar para dentro daquele hospital, e ali o coração dele se aquecia. E isso é muito lindo. Glória a Deus. Isso é muito lindo mesmo. Muito o efeito lindo da comunhão que traz, né? Amém. Glória a Deus. Falando sobre isso, Van, eu achei um texto na Bíblia que me chamou muita atenção, que fala sobre a mesa. Eu gostaria de ler, eu posso ler? Claro! Lucas, está lá no livro de Lucas, capítulo 24 e versículo 30, que diz assim: E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. Esse texto, ele fala sobre 2 discípulos no caminho de Emaús.
Aqueles dois discípulos, eles estavam muito tristes, desanimados, abatidos, de forma que quem olhava para ele dava para enxergar a sua tristeza. E Jesus, quando viu aqueles dois discípulos, ele se aproxima dos discípulos e pergunta: o que vocês estão conversando entre si? E por que vocês estão tão tristes? E ali um dos discípulos fala: porventura, você é peregrino aqui em Jerusalém, não ficou sabendo que Jesus, que era poderoso em palavras, que fazia milagres, que ele morreu. E hoje já é o terceiro dia. Algumas mulheres, elas foram até o sepulcro e o sepulcro estava vazio. E elas falaram que viram um anjo que falou que ele havia ressuscitado. Alguns discípulos acham assim, mas até agora nós não percebemos nada de diferente. Havia uma tristeza tão profunda, uma desesperança tão grande no coração daqueles discípulos. E Jesus, como ele é bom, como ele é tão sensível à nossa dor, como ele é um Deus que ele se aproxima de nós nos nossos conflitos, nas nossas desesperanças e incredulidades, ele chega próximo àquele discípulo e começa a falar: porventura, o Cristo não deve descer? Deixe de ser tardios, nécios. E ali ele começa a falar desde os profetas sobre o que o Cristo deve ser. E o que tem a ver com o que estamos falando? Eles vão caminhando e Jesus se faz como se fosse se afastar daqueles discípulos. E aqueles discípulos: fica conosco, já é tarde, o sol já declina, fica aqui com a gente. E ele quis, né, trazer Jesus para dentro. E Jesus, como é um bom, o Pai amoroso, ele não nos nega bem nenhum. E eles entram naquela aldeia, se sentam na mesa, e quando eles se sentam na mesa, Jesus pega o pão, divide, abençoa e dá àqueles discípulos o pão. Os discípulos, ele comem e abrem os olhos, Jesus havia desaparecido. O outro disse: o teu coração não ardia quando pelo caminho ele nos falava? Ou seja, algo que não acontecia no teu coração. Foi em uma mesa que o Filho de Deus foi em busca de um coração triste e desesperançado. Foi em uma mesa que o Filho de Deus se revelou, dizendo: eu estou vivo, eu ressuscitei, e eu estou aqui com vocês. E é todo esse bom mestre, porque ele é real, e ele está aqui com lá. Que aqueles discípulos, eles foram... Deu uma Glória a travadinha de novo. Deus. Voltou, Gia. Voltou. E aquele... Voltou? E aquele Voltou. discípulo... Voltou? E aqueles discípulos, eles foram alimentados pelo próprio Jesus. Amém. E o alimento que para o nosso corpo, para a nossa mente e para o nosso espírito. Na mesa existia a maior revelação de todos os tempos, que é: Jesus está vivo. Glória a Deus. Você, no seu caminho, não é verdade? Às vezes o caminho da vida é tão dificultoso, tão sofrido. E se no seu caminho existe uma tristeza, ou até mesmo se dentro da sua casa existe uma batalha travada, convide um meigo nazareno para a sua mesa. Diga: Jesus, venha cá, habite no meu lar, na Amém. minha casa.
porque a minha casa pertence a ti. Glória a Deus. Então, assim como naqueles discípulos, havia uma necessidade. Eu te pergunto, qual é a necessidade que há dentro do teu lar? Eu tenho a minha, você tem a sua. E apresente a Deus. Não guarde para você, não. Às vezes a gente guarda tanto, né, aquele sentimento. Jesus está dizendo para você, nesta tarde, venha, minha filha amada. Venha, meu filho amado. Eu quero te ouvir. Eu quero consolar o teu coração. Está doendo? Você está sofrendo? Confia em mim. Eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te sustento, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Então, minha querida irmã, meu querido irmão, convida ao teu Deus, não importa as tuas limitações. Eu não sei se você tem condições de ter uma mesa. Mas isso não importa. Se o teu lar é simples, se o teu lar é um pouco mais luxuoso, o teu Deus, ele se aproxima de ti e te abraça nesta tarde e te dá ânimo nesta tarde e diz, vá adiante, porque eu estou vivo. E porque Jesus está vivo, há esperança para o teu amanhã. Não fica ansiosa, né? Os cabelos caindo das mulheres, angustiada, estressada na mesa com a família. Não. Tenha equilíbrio. Use a sua boca como fonte de água viva. Use a sua palavra branda. Desvie o furor do teu lar. Porque o Senhor, Ele te ama. E Ele quer dizer mais uma vez a ti, eu sou com você. Não fique com medo, não. Às vezes há uma angústia, né, das mulheres em relação à criação dos filhos, né, se está sendo uma boa mãe, há um sentimento de culpa. Tire isso, lance esse medo fora. Diga que o medo, em nome de Jesus, saia agora, porque há uma estrutura de Deus reforçada nesta tarde. Deus está reforçando as tuas estruturas. Aleluia. Porque o caminho é longo. O caminho de Deus contigo é longo e Ele conta contigo porque Ele te chamou para essa guerra. E se Ele te chamou, não diga assim, meu Deus, eu não aguento. Não, Ele sabe da tua estrutura. E hoje, Ele está dizendo, hoje eu reforço as tuas estruturas e te digo, a minha graça te basta. Aleluia. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Está fraco? Diga ao fraco, eu sou forte, porque Jesus está com você. Levante a cabeça, arrume a sua mesa, está chegando a hora do jantar. Receba seus familiares com alegria e convide ao Senhor para sentar na sua mesa. E não deixe de falar das maravilhas que Ele tem feito na sua vida. Compartilhe com seus filhos, com seus irmãos, com seus amigos, porque Deus tem cuidado de você. Amém. Deus, aleluia, que palavra. Eu recebo em nome de Jesus. Recebo. Amém, glória a Deus. Essa porção, essa glória palavra do céu que o Senhor preparou e reservou para cada coração. Ao partir o pão, a palavra do Senhor diz que os seus olhos, os olhos dos discípulos se abriram. Ao partir o pão, os seus olhos se abriram, reconhecendo quem era o Pai. Ao você se assentar na sua mesa, ao você estar rodeado com sua família, ao partir o pão, pedir a presença do Pai, que os seus olhos se abram, reconhecendo um Deus que estrutura tudo, um Deus que cura tudo. O que é ali naquele momento que a gente falou, Jesus estava anunciando a sua ressurreição.
Ele estava vivo. Glória a O que é que precisa ser ressuscitado aí dentro do seu lar? O que é que você precisa resgatar? Aleluia. O que é que você precisa fazer Glória a reviver? Jesus. É a chama do matrimônio, é o amor entre o seu cônjuge, é o amor entre o seu filho, é Glória a a Jesus. comunhão com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe. O que é que precisa ser ressuscitado? A palavra do Senhor é viva, ela é real e ela é viva Aleluia. para nós. O Senhor diz, ao Glória a sentar, Deus. ao partir o pão, que os seus olhos se abram, que os olhos dos seus se abram, que a comunhão, a presença do Espírito Glória a Santo de Deus Jesus. seja derramado, ressuscitando, Aleluia. restaurando lares, restaurando casamentos, relacionamentos conjugais. Que o Senhor traga à memória o primeiro amor, prepare a sua mesa com carinho, prepare a sua mesa como foi a primeira mesa, traga à memória a primeira mesa que você fez na sua casa quando se casou, qual foi a primeira mesa que você fez para o seu filho quando o Senhor Jesus se apresentou Glória com a ele, Jesus. qual foi a mesa, talvez você nunca tenha feito uma mesa em honra aos teus pais, em honra ao teu irmão, em honra ao teu avô, à tua avó. Traga à memória esse momento, ressuscita a chama do amor, ressuscita a chama Glória a da Deus. gratidão, ressuscita a presença do Senhor na sua casa, no seu lar, na sua família. Que a presença do Senhor Glória a esteja no lar de Jesus. cada um. Que essa palavra maravilhosa que a Gi nos trouxe venha ser Glória a Jesus. vivida, Amém, testificada, Jesus. praticada e que vire hábito na nossa casa, que reúne a família, que estar em comunhão na presença do Pai seja um hábito, aonde quer que você esteja, independente se for numa mesa física ou se você não tem uma mesa, coloque uma toalha, arrume um cantinho na sua casa, no chão, aonde quer que seja. Chame a existência, chame a presença do Pai dentro do seu lar, da sua casa. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Gi, você quer acrescentar mais alguma coisa? A gente tem um tempinho ainda. Tem algo que você ainda queira falar, compartilhar? Eu queria compartilhar também sobre alguns desafios, né? Que, como nós temos aqui um público maior de irmãs, desafios da mãezinha, né? Que tem o seu filho e o desafio dela se assentar à mesa, né? Recentemente minha irmã teve o bebê, a Milene, e às vezes a fofura, e às vezes demanda muito da mãe, né? Demanda, às vezes a bebê quer mamar naquele momento. E aí eu também trago um apelo para aqueles que forem próximos a essas mães, recém-mães, que possam dar o apoio a elas, não é verdade? Que possam permitir que essas mães também tenham esse tempo de qualidade no seu lar, que possam ajudar essas mães, acolhendo-as, né, dando o apoio necessário, palavras de incentivo, porque é uma bênção, né? A Bíblia diz que filhos são heranças do Senhor. E o Senhor, Ele é aquele que abençoa os seus filhos. Então, eu queria fazer também esse parêntese para as mães também, e que elas também não se sintam tão, às vezes, na obrigação, né? Eu preciso fazer nesse horário. Não. Faça de acordo, seja criativa. Né? Seja criativa e utilize o que você tem dentro da sua casa. Não é, Ivan? Às vezes você tem alguns objetos que você pode estar usando, deixando a sua mesa mais bonita, e faça uma mesa agradável, com prazer para a sua família, e receba-os com alegria. Crie memórias positivas em volta da sua mesa. Faça com que aqueles que vão lhe visitar, aqueles que se aproximem de você, ao visitar o seu lar, possam sair de lá melhores, possam sair de lá mais leves, que o seu lar seja um refúgio para as pessoas, que possamos ser instrumentos de paz para uma sociedade que está tão deturpada, que está tão distante de Deus. Que o nosso lar possa ser reconhecido. Aquele lar ali é um lugar de altar de Deus. Aquele lar tem a presença de Deus. Tem sim suas dificuldades, tem sim seus desafios,
mas o amor, a paz, o Amém. respeito dentro do lar possa Amém. ser identificado na sua casa. Não perca a oportunidade em nenhum tempo, né? Aproveite cada minuto. Uma vez eu ouvi falar que tem pessoas que geralmente guardam, né, aquelas panelas bonitas e nunca querem usar. Aquela, eu sei que tem aquele ciúminho, aquele cuidado maior, mas tem pessoas que nunca querem usar aqueles objetos. Mas eu quero convidar você a você usar com sua família. Afinal, eles são as pessoas mais importantes, né? Eles são aquelas pessoas que a gente deve procurar agradar, amar, acolher. Então, ao pensar em arrumar a sua casa, vá lá no seu armário, tem aquele tecido lindo, maravilhoso. Jogue na sua mesa aqueles objetos, aquelas taças, né? Aqueles pratos. Então utilize, não guarde não, né, Van? Que às Não vezes a guarde gente vai não. guardando, guardando. Não guarde não, Guarde gente. não. Usem Use. aquelas peças que ganham de casamento, aquelas coisas que as pessoas têm a tendência a guardar. Eu costumo dizer assim, que a gente não precisa ter o melhor. Não é a melhor taça, não é o melhor copo, mas de tudo que você tem, use o seu melhor. De todas as peças que Isso. você tem, capriche, dê o seu melhor para sua família, para sua casa. E mulheres, cobrem-se menos, se cobrem menos e desfrutem mais. As coisas boas, as coisas grandes, as coisas prazerosas estão na simplicidade. Às vezes você não precisa se matar fazendo um cardápio super elaborado para colocar à mesa, colocar várias coisas e tal, mas aproveite cada momento na sua simplicidade, no seu jeitinho, no seu estilo, com o seu costume. Desfrute. O mais importante é desfrutar junto da sua família. Use o que você tem de melhor, o seu carinho, o seu amor, mas desfrute. Faça como a Gi falou, com sabedoria, com planejamento, com criatividade, para que você consiga se desfrutar dessa mesa. E você que tem uma mãezinha por perto, gente, eu já fui mãe 2 vezes. Gente, como é um presente do céu quando alguém chegava em casa. Ai, deixa eu segurar os seus meninos para que você possa Bebê. comer. Gente, ou para tomar um banho. Gente, como eu gostava de tomar um banho de qualidade quando chegava alguém em casa e falava, gente, nossa, deixa eu segurar ele, deixa eu cuidar deles para poder você tomar um banho gostoso, desfrutar do seu momento. A Camila está dizendo que ela abriu um jogo esses dias depois de 12 anos. Abra mesmo, Camila, Nossa. desfrute e use. Honre a sua casa, honre a sua família. Aqui a irmã Elsa está dizendo, a sua família que merece o melhor e não a sua visita. Primeiros da casa, honra primeiro para os Isso. nossos. Gi, o nosso tempo aqui está chegando no fim, mas que bate, como eu fui edificada com essa palavra, como o meu coração está transbordando da presença do Pai, como o Senhor falou comigo. Que bênção, você foi um instrumento do Senhor nessa tarde, com certeza você transbordou o amor do Pai. E meu coração é só de gratidão. Gratidão por você ter aceitado o convite, gratidão por você ter disponibilizado o seu tempo de estar aqui com a gente, por ter nos entregado algo tão precioso que eu tenho certeza que muitas sementes foram plantadas e serão plantadas ainda nas virtuosas que vão estar vendo essa live que vai ficar gravada. Ó, um grande beijo para você, que Deus te abençoe e te recompensa, que você Amém. floresça onde você Amém. pisar, onde Deus te plantar, que você Amém. floresça. Um grande beijo para Amém. você, para sua família. Eu sei que você tá aí com a Michelle. Manda um beijo Sim. enorme para a Mileninha, para mim. Que Deus abençoe muito, muito, muito você e sua família. Um grande beijo e fique na paz do Senhor Jesus, tá? Pessoal, antes da Gisele se despedir, eu quero avisar vocês que semana que vem na nossa live nós vamos estar falando sobre a mesa que alimenta. A mesma mesa que alimenta é a mesma mesa que acolhe. Hoje nós falamos dos nossos, como é gostoso ter uma família para alimentar, uma família para estar ao redor na nossa mesa. Mas existe muitas pessoas aí afora, muitas pessoas ao nosso redor procurando um lugar para se assentar. Muitas pessoas ao nosso redor procurando um convite para se assentar, esperando um convite para se assentar à mesa. Então, esteja comigo essa semana em oração. Tenho certeza que Deus vai falar grandemente ao nosso coração semana que vem.
e que nossa mesa possa ser um lugar de acolhimento também. E eu espero vocês sexta-feira que vem. Gi, que Deus te abençoe. Muito obrigada, viu? Amém. Eu quero agradecer esse momento tão maravilhoso de estar com você. Sempre é muito bom, sempre é muito agradável, sempre é muito acolhedor, né? Só ter elogios aqui. É muito gostoso, gente, estar na companhia da Van. E a gente aprende tanto. Esse grupo é um grupo tão maravilhoso das mulheres virtuosas, onde a gente se reúne para crescer na graça e no conhecimento de Deus. Quero agradecer a cada um, não dá para ler todos os recadinhos, mas eu quero fazer um agradecimento aqui à Ju, a minha amigona, que eu estou morrendo de saudade. Agradecer a minha família, a Michelle, a Mileninha, o Felipe, a minha mãe, o meu irmão. A lista é grande, gente. Não dá para citar todos os nomes. Agora está crescendo a família com a Annelise. Está né? crescendo. Está crescendo e está ficando cada vez mais gostoso sentar à mesa com eles, partilhar do pão, partilhar da presença de Deus. Que Deus abençoe a Anne também, que está aqui com a gente. E um abraço, gente, enorme. E convide o Senhor à sua mesa. E não tenha medo, não. Porque o que faltar, o bom pastor, ele tem para te dar. Amém? Amém. E não se esqueça, beijo, pessoal. Gente. Não se esqueça, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. É Ele que capacita, é Ele que guarda e é Ele que abençoa. É verdade. Um grande beijo. Fique na paz do Senhor. Um beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, gente.